Bom, primeira pergunta é sobre o Ítalo Ceará. Tendo como base a pesquisa feita pelo CAD nos cursinhos, há uma elevada taxa de rejeição contra Ítalo Ceará. Como vocês pretendem atuar para combater o estigma que cerca o Ítalo Ceará e como vocês pretendem fazer com que esse sentimento de competição, iniciado na turma 27 e que pode ser agravado na 29, não enfraqueça os nossos valores? Além disso, que tipos de incentivos vocês trariam para tornar o Ítalo Ceará mais atrativo e evitar que esses estigmas sejam perpetuados? Vale ressaltar que o Ítalo Ceará vai acontecer. Então, se for uma escolha de vocês terem uma posição contrária ao Ítalo Ceará, vocês assumirem o risco de não lidar com o problema eminente. Pode contar. Eu acho que para responder essa pergunta a gente precisa pensar num problema muito mais geral do que o que vão fazer ou não do Ceará, mas sim o que o CAGE tem de poder e o que o CAGE não tem de poder. O primeiro ponto a gente não vai mudar o presidente da República, a gente não vai mudar o diretor da ONU, a gente não vai mudar, enfim, a Lua, o ciclo da Lua. Existem coisas que a gente precisa assumir que vão acontecer e a gente precisa saber lidar da melhor forma possível. O Ítalo Ceará um exemplo. Fomos consultados, deram a impressão de que a gente ia conseguir resolver muita coisa. No fim, fizemos um plebiscito, fizemos uma pesquisa e ela não deu muito resultado. O ponto a gente precisa lidar da melhor forma possível, porque eu acho que isso é uma das coisas que a nossa maturidade representa positivamente. Você trouxe 3 pontos, o primeiro deles é sobre competitividade, o segundo é sobre cultura e como é que a gente vai levar, e o terceiro, você pode só lembrar? Sobre como tornar o Ítalo Ceará atrativo. Como tornar o Ítalo Ceará atrativo. Eu acho que a gente não precisa atuar em todos, de novo, o CAD tem limites. Sobre calor, eu odeio calor e não importa quem vai me falar que calor é bom, eu não vou conseguir ir para um ambiente muito quente. Então, não sei se tornar atrativo é uma ação que a gente deveria tomar como prioridade. O ponto competitividade e cultura são pontos que concernem ao CAGE. Cultura sobre como é que a gente traz a DC, como é que a gente traz o H8, um ambiente amigo, um ambiente de iniciativas, um ambiente que é a parte do acadêmico que faz ele ser complementar à graduação. E eu acho que para isso a gente precisa de pessoas que vão ir lá e vão ser desbravadores, vão enfrentar o atual de crescer, e para isso a gente precisa de exemplos. Como é que a gente vai criar iniciativas lá? Quais são iniciativas que fazem sentido? Esse é um projeto que eu não vou conseguir te responder em 3 minutos. De novo, representa um ponto que vamos precisar sentar e debater bastante. Sobre a disciplina consciente, esse é um tópico que vai precisar ser repassado muito fortemente na CR e vai ter que ser muito fortemente treinado durante o FUND. São os 2 únicos anos que as pessoas vão passar aqui e se tiver um caso de grupo de cola no FUND, então a gente começou numa estaca errada no ITA Fortaleza, levando para o profissional. Tui. Tipo assim, eu acho que, cara, eu não sei o que o CAGE pode fazer. Não faço ideia, mano. Eu acho que o primeiro é descobrir qual o poder, o que a gente tem para mudar, como o Silvaninha falou, como exemplificou. Então, tipo, como que eu vou tornar o Ítalo do Ceará atrativo? Não sou eu que faço a disciplina, não sou eu que escolho o professor, não sou eu que escolho o lugar, mas a gente pode debater possivelmente ideias de iniciativas a serem criadas, tipo, nada muito concreto que possa ser feito de imediato que vai dizer, porra, agora é isso, sabe? Tem coisas que a gente pode atuar em cima. Por exemplo, eu odeio engenharia civil, odeio prédio, meu colega de quarto é da civil, minha namorada é da civil, a minha melhor amiga é da civil, todo mundo é da civil que gira em torno de mim e eu falo, mano, é um lugar muito ruim. Mas você pega agora o pessoal que foi lá no Lacaz para mostrar o curso, todo mundo vestido de engenharia civil, todo mundo vestido de mecânico. Eu acho que a parte de criar uma cultura, criar uma amizade, criar um ambiente positivo, isso sim são coisas que a gente pode influenciar. Então, tipo, se você me disser que vai ter engenharia de sistemas lá em Fortaleza e que o Loures vai dar aula, irmão, não tem como isso ser atrativo. Não tem como a gente fazer com que seja atrativo. Mas a gente pode tentar influenciar pontos positivos para que seja o menos doloroso possível. E, enfim, são problemas que não necessariamente a gente tem como atuar em cima. E eu acho que essa noção de qual que é o nosso limite, ela é bem importante. Esse é um exemplo disso.
alguma coisa? Não. Bom. Próxima pergunta, então, é sobre o modelo de ensino. A última vez que o ITA revisou seu modelo de ensino foi em 2006. E essa revisão foi apenas um retoque de um modelo da década de 90. O modelo de ensino engloba tudo relacionado à aprendizagem, carga horária, disciplinas a serem ofertadas, metodologia de ensino, reconhecimento de iniciativas, estágio e empreendimentos. Como vocês pretendem abordar a questão do modelo de ensino? E quais prioridades vocês demandariam do ITA numa possível construção de um novo modelo de ensino? Boa. Eu acho que essa é uma pergunta que vou atuar um dos tópicos da proposta. Eu não sei, eu não detenho a verdade, eu não sei sobre tudo e vou deixar isso muito claramente, que são problemas extremamente complexos que eu talvez nunca tenha parado para pensar. Agora eu posso dizer algumas coisas que eu sinto que norteiam a solução, mas que não resolvem o problema 100%. Sobre o método de estruturação de ensino, eu posso dizer que nós não acertamos 100% em nenhum exemplo brasileiro de ensino de instituição superior. Eu não acho que USP é melhor que a gente, INE é melhor que a gente não tem nenhum exemplo que a gente possa falar, caralho, a gente está perdendo para eles. Tal como a gente não tem um exemplo 100% perfeito no exterior. Volto a dizer, o que a gente tem de capacidade de atuar e o que é um resultado ideal. Isso se assemelha a resposta de Fortaleza, que eu acho que você quis, inclusive, incriminar a gente assim, com perguntas difíceis e não tem uma resposta. Mas o ponto a gente, se não teve alteração desde 1990, é capaz que o CAD não consiga resolver muita coisa. Mas tá, críticas pessoais que eu tenho. Eu acho que a gente precisa de uma proximidade maior entre professores e alunos. Eu senti isso uma diferença muito grotesca quando a gente pulou para o PROF, quando a gente saiu do FUND, em que o FUND era um momento em que basicamente era um circo, tinha a pessoa explicando lá e a plateia aqui toda distante, e aí a gente se batia 3 vezes por semestre, na pergunta do exame. E quando a gente chegou no PROF, a primeira coisa que o professor falou foi: bom dia, hoje é a primeira semana, esse aqui é o calendário de aulas, hoje é o primeiro dia, vocês ainda não marcaram um churrasco. E foi isso todas as semanas até a gente marcar um churrasco e ele me apresentar, sei lá, 10% da nossa nota, 15% da nossa nota. Eu acho que esse quê de proximidade, ele faz com que a gente tenha uma vida mais feliz academicamente. Então, uma das coisas que eu atuaria é em cima disso. Segundo, sobre a proposta de laboratórios e o PBL, Problem Based Learning, que é uma metodologia que tem sido meio que, tipo assim, divergente dentro do ramo da medicina em algumas faculdades, e elas atuam, tipo, cara, você cria um grupinho de pessoas para estudar em cima de um tópico e esse daqui vai ser sua prova, vai ser seu trabalho no segundo semestre. Eu acho que a gente tem alguns casos a aprender, em específico em matérias que são mais voltadas para prática e menos teórica, tipo mate é uma coisa que a gente não vai conseguir mudar muita coisa, mas em situações, em matérias, tipo, eu consigo falar da ESP, tipo aerodinâmica e de propulsão, a gente tem matérias que facilmente poderiam virar um projeto. Eu acho que grandes pontos que a gente acertou foi em projetos que nós tivemos, por exemplo, o lançamento do satélite. A ESP fez o lançamento do satélite, é uma coisa que eu não esperava. Eu acho que a gente não precisa ser uma coisa muito disruptiva, nós temos uma bagagem de coisas que a gente pode espelhar e falar: isso foi legal, isso não foi legal, e a partir daí a gente escolhe pontos que são positivos. Mas vou te dizer de novo, você me pegou de surpresa. Sui. Sim, eu acho que muito do que eu via quando era diretor, quando era membro, é que o ITA era muito contra nós. Isso foi trabalhado muito desde o MEGA, o GAT, o Hermione, e foi muito facilitado agora com veteranos ainda mais na graduação. Então eu acho que essas pessoas têm que ser os pontos focais da nossa atuação enquanto centro acadêmico. A gente tem que encontrar essas pessoas que deixaram de estar lá para usar mais elas. A gente tem que usar essas pessoas no nosso favor. Isso é o que o papel que o centro acadêmico tem que fazer, que o departamento acadêmico tem que fazer, que é usufruir dessas pessoas que estão mais a nosso favor, que ligam mais para os alunos, que muitas vezes não tinha isso nos últimos anos. Então, eram pessoas babacas que fugiam a gente toda hora. Então, a gente tem que aproveitar que tem pessoas melhores lá e ir atrás desses pontos focais para pautar as nossas melhorias.
trazer as propostas e usar deles para atingir o sistema, porque se for bater de frente, o sistema não vai. Então eu acho que isso talvez tenha que ser melhor trabalhado, isso tem que ser melhor desenvolvido de uma maneira internamente, melhorando a imagem do CAGE. Qual é a imagem que a reitoria, que o ITA tem do CAGE que renuncia as pessoas? Tipo assim, então isso diminui muito mais a nossa capacidade de atuar, e a gente tem que retomar isso justamente com essas pessoas, que tem uma tendência a nos ajudar mais. Então, a última pergunta é sobre convivência. De que forma vocês pretendem atuar para melhorar o ambiente de convivência na comunidade, combatendo casos de machismo, racismo, homofobia, bullying, entre outras formas de discriminação? E quais políticas concretas serão implementadas para promover a inclusão e respeito à diversidade? Legal. Acho que essa é uma pergunta complexa e difícil, incriminadora, eu diria. Eu acho que assim, a gente tem órgãos dentro do H8 que, em teoria, deveriam representar, não vou entrar no mérito se são suficientes ou não, mas nós temos estruturas, em algum momento a comunidade já se deparou com o ponto de esse é um problema, a gente precisa atuar. A Gita nasceu disso e eu acho que a Quer também nasceu disso, só que num sistema meio paralelo. Não exatamente em cima de machismo ou homofobia. Nesse ano nós tivemos casos que foram exemplos esdrúxulos de eu vou testar o que acontece e eu vou testar o sistema e eu vou ver o que acontece. Então, eu posso chegar e xingar o cabelo de uma pessoa, falar que um homem é mulher, o cabelo dele é grande durante a OI, e eu vou ver o que isso acontece. Eu acho que a comunidade como um todo agiu de forma errada em cima de punições quanto a isso. A gente pode, nós dois, chegarmos e falarmos não vai ter caso de machismo, não vai ter caso de homofobia e quem cometer isso vai ser desligado. E a gente pode tentar lutar ao máximo para isso. Mas eu não acho que esse é o ponto principal de uma solução ativa do problema. Tudo gira em torno de uma conscientização, tudo gira em torno de termos uma cultura em que isso não é praticado e não em cima de pessoas que atuam para punir. A gente tinha, na 25, pelo menos no primeiro Funde, a cultura de discutir isso muito ativamente dentro dos grupos de WhatsApp, enfim. Eu acho que isso era uma parada bem valorosa, que trazia reflexões interessantes e sempre tinha pessoas que iam ser babacas, iam falar alguma merda e a gente mapeava essas pessoas e sabia o que falar. Só que na maior parte do momento, quando a gente dizia acho que esse é um tópico importante que a gente precisa discutir, a discussão fluía e a gente tinha visões de mundo atualizadas e iteradas a partir de opinião de outros. Eu acho que a gente precisa começar a lutar para exemplos mais próximos desse e exemplos menos agressivos e opressores que podem até resolver o problema naquele primeiro momento, mas eles vão ser só mais um caso de tipo, beleza, então eu tomei uma punição pela tarde, beleza, então eu tomei um chamado de atenção, beleza, então eu não posso participar do jogo de handball que seja da OI. Eu acho que o trabalho ele precisa ser contínuo. Eu lembro de uma vez a minha mãe chegar aqui e na CR ela falar, filho, por que tem tanta gente assim vestida de mulher aqui? Eu falo, mãe, porque a pessoa ela quer seguir assim. Mas cria um monte de homem dentro do H8 e fica essa porra daí, né? Fica esse extermínio da humanidade aí. Tem que trazer com menos agressividade, como ela falou. E eu lembro de trazer para ela a resposta de, mãe, eu acho que essas pessoas conseguem viver tão livremente aqui e mostrar isso de uma forma que te torna agressivo, que você não está acostumado, porque aqui é um ambiente que a gente não tem essa repressão, a gente não tem esse quê de oprimir e a gente consegue receber muito bem, muito positivamente as pessoas.
E eu lembro de falar isso do fundo do meu coração e significar, tipo, realmente que o H8 era um ambiente que as pessoas podiam ser confortáveis do jeito que elas eram. E hoje eu não acho que isso é verdade. Eu acho que desde que a gente passou da CR, isso não aconteceu mais. E posições de liderança precisam sim saber punir, mas também precisam sim saber o que é formas de a gente motivar essa discussão e fazer com que isso não se torne casos pontuais de agressão ou casos pontuais de punições. Eu acho que a resposta de isso. Bom, acho que só no pouco tempo que resta, eu acho que, tipo, novamente, um pouco semelhante aos outros, eu não sei o quanto presidência, o quanto nós, enquanto presidentes, podemos atuar no DO. Isso é um ponto nebuloso, porque desde quando eu era diretor, não sei como é hoje, o quanto que a gente pode fazer isso, o quanto que a gente pode atuar em cima disso, descobrir, e como eu falei, a gente é aberto a subir mais casos quando precisa, e é isso, se não é resolvido aqui internamente.